Você está acompanhando esse programa agora, você se decepcionou com muitas pessoas. Você está afastado da fé porque você se decepcionou com a sua igreja, você se decepcionou com o seu pastor ou padre, você se decepcionou com o seu líder religioso, você se decepcionou com os membros da sua igreja, você está decepcionado com a fé, talvez decepcionada consigo mesmo, porque você um dia acreditou que era uma pessoa da fé, era uma pessoa de Deus, mas ao passar dos anos você enxergou que na verdade era uma pessoa religiosa, por isso você caiu, você se corrompeu, se vendeu, abandonou a fé e está aí caído. Está aí sem forças para se levantar. Seja bem-vindo a essa programação aqui da Alemanha. Você que um dia foi da fé. Você foi da fé no Brasil, você foi da fé em Portugal, você foi da fé em Cabo Verde, em Angola, Moçambique, do seu país. Mas quando você se mudou aqui para a Alemanha, você encontrou obstáculos, você encontrou dificuldades para chegar à igreja, a distância, o ambiente, o clima, sabe, tudo parece que ficou contra você e você não teve forças para permanecer buscando. É sobre isso que eu quero falar hoje nesse programa. Quero falar com você que está aí fraco, sem forças para voltar. Mas antes de nós vermos um testemunho, caso verídico, de uma pessoa que encontrou forças para buscar a Deus, encontrou forças no batismo com o Espírito Santo, eu quero deixar à sua disposição a nossa central de atendimento, o 0176 847 155, para que você possa enviar uma mensagem, para que você possa nos contactar, dizendo de onde você é, qual é o problema, a sua dificuldade, porque nós vamos lhe ajudar. Fique agora com esse caso verídico e eu volto daqui a pouco. Vi-me desempregada e comecei a ficar cheia de medo. Os meus problemas começaram após o casamento. Quando me desempreguei, comecei a ficar muito nervosa, com muito medo de tudo, não é? E foi assim que eu comecei a ficar uma mulher muito amargurada, triste, nervosa e foi assim durante anos. Passando o tempo, já tinha 2 filhos, comecei-me a refugiar, comecei a ficar, a pedir à minha sogra para cuidar dos meus filhos e eu fechava-me, não queria ver ninguém. Também havia na minha casa, lógico, quando uma esposa está assim, que não tem interesse, que não tem motivação, que não tem nada, lógico que o marido fica triste, fica amargurado e qualquer coisa serve de uma exclusão, não é? E havia, realmente. Ainda me deixava mais exaltada porque eu, pronto, achava sempre também, não é que quisesse ser que estava certa, mas eu achava sempre que tinha razão, não é? E isto criou no meu marido, os meus filhos, criou uma tristeza, uma amargura. E tinha momentos que estava muito nervosa. Quando eu estava muito nervosa, a minha filha, principalmente, eu pegava nela, ela ficava atemorizada. Depois eu entristecia-me comigo mesma. Isso foi o que aconteceu, eu entristecia-me. Eu começava a ver que não conseguia ser mãe, que não conseguia ser esposa e cada vez eu mais ficava amargurada, não é? E não saber como sair daquela situação. E chegou uma altura em que eu queria, houve uma altura em que eu lembro que havia um grito dentro de mim que eu queria ser feliz. Havia uma coisa, eu quero ser feliz, eu queria ser feliz, além de estar a sofrer, eu quero ser feliz. E foi nessa altura que a minha mãe teve conhecimento da Igreja Universal e me falou, e eu ouvia, e foi aí que eu fui com a minha mãe, conheci o trabalho da Igreja Universal.
E eu quando cheguei, o meu semblante quando eu estava assim, era um semblante que toda a gente via. Eu estava mal, olhavam para mim e viam os olhos encovados, tudo. E então quando eu cheguei, eu ouvi a palavra, esta palavra fez-me bem. Eu não tinha qualquer conhecimento de Deus e saí dali já diferente, muito diferente. Eu já me erguia, já enfrentava tudo. E foi assim, não, foi quando eu pensei assim, este trabalho é bom, então eu tenho que ir buscar. E foi assim que eu comecei a ir a frequentar a Igreja Universal. E eu comecei a ter forças para vencer os medos, comecei a conhecer Deus, não é? Comecei a exercitar, não é? Exercitar a palavra. Houve uma entrega da minha parte. Comecei a ouvir a palavra e comecei a ter interesse em obedecer. Houve batismo nas águas e batizei-me. Quando me batizei nas águas, eu lembro-me que começou a dizer assim, olha, meu Deus, eu quero ser uma nova mulher. Foi o que eu pedi a Deus. O meu interior já estava diferente. Eu já não era aquela mulher, os problemas vinham, porque eles vêm sempre, e eu enfrentava-os, já não me prostrava, já não ficava triste nem amargurada, já conseguia enfrentar. E a partir dali, logo, passado uns meses, eu recebo o Espírito Santo. Uma busca, porque repare, eu pedi a Deus eu vi Deus na minha vida. Comecei a ver que Deus existia. Tanto que eu, quando fui eu queria acreditar para as pessoas que Deus existe, porque eu não conhecia esse Deus, não é? Então eu comecei a ver Deus a transformar o meu ser, já comecei a ser uma mulher mais calma, uma mulher mais ponderada. Depois de receber o Espírito Santo, o primeiro é a paz, não é? A paz, aquela alegria, o gozo na minha alma, ter Deus em mim. Isso depois refletiu, lógico, depois eu já não era uma mãe agressiva, não era uma mãe, uma esposa também agressiva, e portanto isso depois eles começaram a ver a minha mudança, não é? A minha paz, a forma de resolver os problemas. A mulher nervosa e disparatada e impetuosa também não existe. Deus transformou o meu interior, deu-me força, dá-me ânimo, dá-me forças para caminhar. A minha vida hoje está transformada porque eu sou uma nova mulher com Deus, não é? A minha família, dado que eu tenho uma comunhão com Deus, temos harmonia, não é? Se eu não tivesse conhecido Deus, se eu não tivesse tido um encontro com Ele, eu hoje com certeza não sei se existiria já, não é? Se existiria. É uma gratidão tão grande, quer dizer, para Deus eu acordar e saber que Deus é comigo, que tenho um amigo, que tenho um pai que me auxilia, isso já é tudo, eu creio que é tudo, não é? É o bem maior que uma pessoa pode ter. Ana era uma mulher que, embora ela estivesse no templo todos os anos, há muitos anos, ela tinha um problema grave. Ela tinha um problema que, por muito tempo, ela esperou que outros pudessem resolver por ela, que era o problema de não poder ser mãe. Ela esperou no seu marido, na fé do seu marido. O texto sagrado diz que Ana esperou muito tempo na fé do marido e ela não obteve resposta. Talvez você está assim, você está esperando uma pessoa que confia, que confiou muito, sabe, no seu líder religioso, você confiou em parentes, em pessoas que lhe traíram. Você está esperando a bondade no ser humano, você está esperando encontrar bondade nas pessoas. Mas saiba que bom é Deus. Ah, sim, Deus, Ele é bom. Deus é bom. E o texto sagrado aqui, o Salmo de Davi, no capítulo 27, versículo 13, caro telespectador, diz assim: pereceria sem dúvida. Davi falando, eu pereceria sem dúvida. Você está perecendo, você está afundando, você está perdendo, você perdeu talvez já a vontade de viver. Mas Davi, ele diz assim, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. É essa fé que você tem que ter. É esse o foco que você tem que ter. Você tem que viver e entender isso, que você não pode esperar a bondade do ser humano.
a bondade das pessoas. O mundo está em guerra, o mundo está de cabeça para baixo. Se você fica de braços cruzados na sua fé, esperando a bondade das outras pessoas para lhe ajudar, para lhe trazer na igreja, você vai se decepcionar. Bom é Deus. Davi disse: eu já teria morrido, eu já teria perecido, eu já teria feito uma loucura com a minha vida. Mas eu não fiz porque eu criei nele. Eu criei nele que eu veria a bondade dele aqui na terra dos viventes. Não é depois da morte, não. Eu veria essa bondade em vida. E é por isso que você e eu, nós devemos confiar nesta palavra. Porque é através dela, meu amigo, minha amiga, que obedecendo veremos a bondade do Senhor na nossa vida. Vamos a mais casos verídicos que mostram a bondade de Deus na vida dessas pessoas. Tive uma infância muito perturbada. Andava sempre mal disposta, sempre revoltada, com muito ódio dentro de mim. E às vezes quando me revoltava batia na filha. Então eu comecei a procurar ajuda em bruxas. Tive uma infância muito perturbada, porque eu era muito maltratada com o meu pai. A minha mãe nunca nos tratou mal, mas ela também era maltratada. Nós fomos sempre muito maltratados. Eu tornei-me muito depressiva e muito agressiva também. Mas eu acho que isso era um meio de defesa. Era agressiva a falar, andava sempre mal disposta, sempre revoltada, com muito ódio dentro de mim. Nem eu sei explicar muitas das vezes porque é que eu andava assim. Eu às vezes andava mal disposta e enervada e revoltada e nem sabia porquê. Nem sabia às vezes, nem sabia se era comigo, se era com os outros. Se alguém me dissesse alguma coisa que não me agradasse, eu ficava com muito ódio, com muita raiva. Depois casei e continuava agressiva. Eu era muito agressiva. Eu era muito revoltada. Para o marido, verbalmente, e para a filha também. Era bastante agressiva e às vezes quando me revoltava batia na filha. Dava palmadas com muita força e depois chorava muito, porque eu achava que eu não devia fazer aquilo porque também me tinham feito isso a mim. E eu ficava muito revoltada e muito triste depois de bater na filha, ele dar umas palmadas valentes ou assim, eu ficava com remorsos. Nem tinha paz, nem dava paz a quem vivia comigo. Era o que eu sentia. Os problemas já vinham de infância, mas eu, depois de casada, depois comecei a procurar ajuda porque tudo me corria mal, nada dava certo. Eu não conseguia ter paz interior, eu não conseguia parar nos trabalhos, eu não conseguia nada. Então eu comecei a procurar ajuda em bruxas. Umas diziam que era o meu avô que me perseguia, outras diziam que era uma tia que eu tinha, que era irmã do meu pai, que também se chamava Helena, faleceu de acidente. Mas eu ia porque eu andava mal, não me sentia bem, mas para ver se eu melhorava, mas as melhoras não eram nenhumas. Ainda cheguei a ir ao médico para me dar medicamento para a depressão, porque eu sentia-me mal, eu não conseguia dormir em condições, eu não tinha paz interior, ninguém me podia falar, dizer nada, eu ficava muito revoltada e era difícil de conviver até no trabalho com os colegas, essas coisas todas. Só que davam-me medicação e aquilo podia-me cair a casa em cima que eu dormia, mas melhoras não. Chorava, eu ficava muito revoltada, e depois bebia muito. Eu bebia muito, mas bebia às escondidas, porque eu tinha noção que era viciada no álcool, mas eu tinha vergonha de mostrar, então eu bebia mais era à noite. Se fosse preciso andava a noite toda, levantava-me e andava sempre a beber, sempre a beber. E eu tinha noção que era o que bebia muito, só que eu queria deixar e não era capaz. Eu não conseguia, havia algo dentro de mim que me fazia estar sempre a beber, sempre a beber, sempre a beber. Estas situações todas em que eu fiquei assim tão mal, que chegou a um ponto que eu não sabia mais a quem recorrer.
E depois conheci uma pessoa da igreja que me indicou e eu fui, mas ia muito desconfiada, com muito medo. A pouco e pouco, quando dei conta, o vício do álcool foi. E comecei a ter paz interior, que eu não tinha. Eu não tinha paz, nem dava paz a quem vivia comigo. Foi uma mudança, eu hoje nem sou capaz de descrever tudo, mas foi uma mudança radical, como à noite do dia, totalmente. Quem me conheceu antes, que eu era agressiva, eu discutia por tudo, e agora não, agora é muito raro eu ter uma discussão com o marido, porque a filha já é casada, não bebo mais, não faz falta nenhuma, a única coisa que eu bebo é água e café, tenho paz interior. Para mim não há dinheiro nenhum no mundo que pague a paz interior que a gente tem. Então Deus representa para mim, representa tudo. Eu sem Ele não sou nada. O que é que eu posso fazer sem Ele? Digo o que disserem, que a igreja é isto, que é aquilo, para mim não faz diferença. Pois é, quarta-feira é dia de buscar essa bondade, é dia de buscar o Espírito Santo. Quarta-feira é dia de meditarmos na palavra de Deus, de fortalecer a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. Enquanto você não focar nele, enquanto você não focar no seu encontro com Deus, enquanto você, telespectador, por favor, preste atenção. Enquanto você não entender isso e ficar esperando em pastor, no pastor A, pastor B, pastor C, no bispo, no padre, no sacerdote, seja ele qual for, de qual religião for, você vai se decepcionar. Porque ninguém pode fazer por você aquilo que só Deus pode fazer. Mas para Deus fazer, Ele precisa contar com você, Ele não vai fazer sozinho. A bondade de Deus não se manifesta na nossa vida simplesmente porque Deus é bom. Nós temos que crer nele. Foi o que Davi falou. Se eu não cresce, eu já teria morrido. Você está precisando dessa fé. Esteja hoje, 8 da manhã, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, às 15 horas, mas em especial à noite, às 19 horas, aonde estaremos buscando essa fé, buscando essa força que nos faz ter olhos só para Deus, para a bondade dele. E por isso passamos por cima de todos os desafios. Veja a Universal, veja a igreja. Quantas lutas não passamos em todo o mundo, mas nós passamos por cima dessas lutas, porque sabemos que o mundo é mau, mas o nosso Pai, o nosso Deus é bom. Tá certo? Schulstrasse, número 119, então, em Berlim. Eu volto a repetir, Schulstrasse 119 em Berlim, a nossa sede nacional aqui na Alemanha. Se você quiser, se você mora aqui no sul, em Munique ou Augsburgo, enfim, nas cidades adjacentes, eu estou aqui pessoalmente, em Zaistrasse, número 5, código postal é o 80797, no bairro de Schwabing-West, bem próximo ao Olympia Park, tá bom? Ou em uma Universal mais próximo de si. Que Deus lhe abençoe, tenha uma ótima continuação de uma quarta-feira repleta de vitórias, confiando na bondade dele. Até amanhã.